Pessoal, recentemente, há um tempo atrás, uns dias atrás, eu pude conhecer o Nordeste. Não sei quantos aqui já foram para lá, eu nunca tinha ido. E eu fui visitar, fui conhecer o Nordeste, e foi uma experiência muito legal lá, um lugar muito bonito. E teve um dia que aconteceu uma história foi muito legal. A gente foi fazer um passeio de barco para conhecer lá uma região, uma determinada região. E o senhor que estava levando a gente para esse passeio, um homem assim, incrível. Eu fui marcado pela vida dele. Quem sabe um dia eu conte o testemunho, como a vida dele me impactou, mas não é esse o foco hoje. E esse homem era de uma simplicidade assim, incrível. Ele era, nos horários vagos, ele fazia esse turismo, esse passeio, né, de barco, mas ele também era pescador. E a gente estava lá conversando sobre o mar e sobre a região, e era um lugar que era perto ali de Recife. E não sei quantos sabem, mas Recife é muito conhecido aqui no Brasil por ser um lugar que tem tubarão. E a gente estava conversando, falando sobre a região, e uma dessas a gente perguntou para ele, né? E como que é essa história de tubarão? Tem tubarão aqui mesmo, né? Como é que é? As pessoas a gente vê no noticiário lá de longe. Ele falou, não, tem tubarão, tem tubarão. Geralmente quem se enrola mais com tubarão ou é um surfista que é muito doido, assim, ou muitos turistas também, né? Daí a gente perguntou, mas o senhor já viu tubarão? Já vi? Não só vi, como aqui, nadei com eles. Aí eu falei, tá vivo, seu Souza? Ele, não, aqui, você tem que saber o que fazer. Mas passava aqui do meu lado, assim, e eu falei, seu Souza, será que nadava assim mesmo com o tubarão? E a gente conhece, né, popularmente as histórias de pescador, que geralmente chega a um determinado ponto que dá aquela exagerada. Eu não estou duvidando que ele realmente nadou com tubarões, mas incrível, né? Se ele conseguiu ficar vivo, é muita experiência mesmo. E nessa noite a gente vai falar sobre alguns pescadores que a Bíblia nos mostra. Eles tiveram histórias para contar, e essas histórias elas estão aqui até hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 5. A gente vai aprender um pouco sobre a história de alguns pescadores, mais conhecido como os primeiros discípulos. Lucas capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Bom, esse é um capítulo, né, uma passagem da Bíblia, que ela é conhecida como... Se a sua Bíblia tem tópicos, ela provavelmente vai estar escrito os primeiros discípulos ou o chamado dos primeiros discípulos.
Só para vocês entenderem o que estava acontecendo, Jesus estava iniciando o seu ministério ainda. No capítulo 4, ali um pouquinho antes desse, ele já realizou alguns milagres, algumas curas, ele estava pregando por várias regiões. Jesus já estava sendo conhecido naquele tempo, naquele povo. E provavelmente a sua fama estava se espalhando pela região. Talvez os discípulos já até conhecessem esse mestre que estava pregando, já tivessem ouvido falar sobre esse mestre Jesus. E aqui no texto que a gente está lendo, a gente pode ver que os discípulos eles estavam lavando as redes já, era um sinal de que já haviam encerrado o seu expediente, e pelo que aparenta o texto, e pelo que o texto fala, na verdade, a noite não tinha sido uma noite boa. Eles não iam ter nenhuma história para contar, não pegaram nada de peixe. E eles estavam ali, passaram a noite inteira fazendo algo que não deu resultado nenhum. E uma multidão, então, começa a se juntar e começa a se amontoar para ouvir esse mestre falar, um mestre que falava de uma forma diferente, que encantava as pessoas com suas palavras. Essa multidão vai se reunindo e Jesus decide, então, usar um desses barcos para falar mais abertamente para essa multidão. Sabe, esses homens que emprestaram o barco para Jesus, que Pedro, no caso, ele, como eu falei, provavelmente ele já conhecia Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus, até porque Jesus chama ele pelo nome. Mas eles ainda não conheciam Jesus de uma forma pessoal e de uma forma direta. Provavelmente eles estavam ali ouvindo Jesus falar e se encaixavam nesse contexto de multidão. E nessa noite eu quero começar falando que Jesus, ele nos chama para sermos discípulos. Jesus não nos chama para ser multidão. E isso implica algumas coisas. Assim como no Sermão do Monte, você vai ver lá em Mateus 5, que quando Jesus ele começa a falar, tem uma multidão reunida em volta dele, tem muita gente perto dele, mas o texto de Mateus 5 vai falar que Jesus ele falava a todos, mas ele queria ensinar aos discípulos. E o ministério de Jesus ele se encerra lá em Mateus 28, estou usando a referência de Mateus, com Jesus falando aos seus discípulos, esses discípulos que ele ensinou, o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus não fala para os seus discípulos, vão e façam e ajuntem multidões em volta de vocês. Vão e preguem para milhares de pessoas. Não, a ordem de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que ele ensinou, era que eles fizessem outros discípulos. E assim como era o chamado de Jesus para eles, esse também é o chamado de Jesus para nós. Esses dias eu li um tweet muito interessante. Infelizmente, eu não anotei quem foi o autor, então peço desculpas caso um dia você veja isso. E o tweet dizia assim: multidão recebia curas, discípulos recebiam treinamento, multidão tinha movimentos, os discípulos tinham convívio, multidão comia o pão da multiplicação, os discípulos comiam o pão da vida. Interessante é que Jesus mandou esses discípulos fazerem outros discípulos, e não multidão. Porque multidão não é para nós. Multidão não é para mim, multidão não é para você. Nesse texto de Lucas, capítulo 5, a gente pode ver que Jesus ele estava pregando para a multidão, ele estava falando com a multidão, ele não ignora a multidão. Mas a narrativa ela se desenvolve em torno da relação de Jesus com os discípulos, e não da relação de Jesus com a multidão. Sabe, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é sobre uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. E Jesus, ele é pessoal. A sua experiência com Jesus é a sua, e ela tem que ser pessoal. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. E é muito interessante, a gente já leu um pouco desse texto, mas a gente vai ver no decorrer da história que Pedro ele se envolve na experiência pessoal dele com Jesus. Como eu disse, os discípulos estavam lá, lavando as redes, estavam ouvindo Jesus falar, igual a multidão.
Enquanto eles não tiveram a experiência pessoal deles com Jesus, eles continuavam ali sendo parte daquela multidão, só ouvindo o que o mestre estava falando. Isso não aumentou a empolgação deles, isso não fez com que a vida deles fosse transformada, isso não mudou muita coisa. Aqueles homens, até aquele momento, ainda eram parte da multidão, simplesmente ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Mas quando a gente se encontra verdadeiramente com Jesus, quando a gente tem uma relação pessoal com Ele, a gente começa, então, a nossa caminhada como os discípulos e não mais como multidão. Sabe, ao longo dos evangelhos, a gente pode ver que a multidão, quando ela via os milagres, eles queriam mais milagres. Os discípulos, quando eles veem os milagres, eles querem mais Jesus. Essa é a grande diferença de pessoas que fazem parte da multidão e pessoas que estão na caminhada como discípulos. As pessoas que estão na multidão, quando elas veem milagres, elas querem mais milagres. Jesus vai dizer lá em João 6, no capítulo 26, ele tinha acabado de multiplicar os pães e peixes para uma grande multidão, e foi, cara, pensa só, é muito surreal. 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. É muito surreal. Não tem como você não ficar impressionado com isso, de verdade. Mas a multidão, ela foi atrás de Jesus porque eles queriam mais pão e mais peixe. E Jesus fala em João 6,26, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. A multidão, ela sempre vai correr atrás dos milagres e dos sinais, mas ela não quer uma relação pessoal com Jesus, e é isso que difere o chamado para quem é um discípulo e para quem faz parte da multidão. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus e não parte da multidão? Amém? Que bom, e não acabei ainda, tá? Mas a gente vai falar agora sobre 3 coisas muito importantes para aqueles que querem ser discípulos e não querem ser da multidão. Então, a primeira coisa, que a gente pode aprender nessa caminhada como discípulos de Jesus é sobre obediência. Você vai ver lá no texto, no versículo 6, Jesus tinha terminado de falar e o texto diz assim, quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Tem um versículo muito bom na Bíblia, em João 14,15, que Jesus está falando com seus discípulos, ele diz que se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Uma marca de um discípulo de Jesus, uma marca muito importante que nós precisamos ter é a obediência. Sabe, Pedro, ele era pescador. Jesus era carpinteiro. Quem entende mais de peixe e de pesca? Pedro ou Jesus? Provavelmente Pedro. E aí vem esse carpinteiro, esse mestre, e fala, não, você está jogando a rede errado. Aí Pedro olha assim, eu, que vivo disso aqui, estou jogando a rede errado. Quer me ensinar como eu faço a rede. Mas é engraçado, porque faz parte de nós seres humanos, a gente acha que sabe qual é a melhor forma de viver as nossas vidas. E no nosso relacionamento com Deus é assim também, a gente é natural, nós queremos ter o controle da nossa própria vida. E nós achamos que sabemos o que é melhor ou pior para nós. E a atitude de Pedro era normal, se ele falasse assim, não, muito obrigado, não vou jogar não. Porque ele entendia de pesca, e muitas vezes nós achamos que entendemos o suficiente da nossa vida, das nossas próprias decisões, a ponto de achar que nós não precisamos obedecer e nem confiar naquilo que Deus tem. E esse era um caso bem parecido, sabe? Eu não vou ouvir esse carpinteiro, talvez seja a primeira coisa que passou na cabeça de Pedro. Mas
uma marca de um discípulo, a marca de um discípulo verdadeiro é a obediência. Sabe, a Bíblia ela é cheia de relatos sobre a obediência a Deus e o fruto que isso nos traz, assim como também a desobediência e suas consequências. Quando nós encontramos com Jesus, nós começamos a entender quem Ele o próximo passo é darmos o controle da nossa vida a Ele. Ele sabe a direção que nós devemos seguir, Ele sabe o caminho a nos guiar. Sabe, nós mostramos que amamos a Deus obedecendo. Jesus falou isso: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Mesmo quando parece algo que não se encaixa muito com aquilo que nós pensamos, algo que possa ser contrário à nossa vontade. Mas obedecer a Deus não é só um ato de amor, mas é um ato também de fé, de que nós acreditamos e confiamos naquilo que Ele tem para nós. É expressar com as nossas atitudes que seguir ao Senhor é o que mais importa. Os discípulos Jesus ainda nem havia chamado eles, o chamado oficial. Mas Pedro decidiu obedecer. Mesmo sendo contrário à sua vontade, aquilo que parecia ser o certo, ele decidiu obedecer. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender no caminho de sermos discípulos é que nós precisamos obedecer. Sabe, para a multidão, era muito mais fácil não obedecer ou mais difícil obedecer. Porque eles não tinham uma relação pessoal com Jesus a ponto de confiar que o que Ele diz e faz, o que Ele tem para nós era o melhor. Como eu falei, a multidão estava atrás dos milagres e não necessariamente daquilo que Jesus tinha para oferecer de verdade para eles. Então, os discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus, obedecem àquilo que Ele tem. A segunda marca de um discípulo no caminho do Evangelho é a profundidade. Se você acompanhar aí, no versículo, esse mesmo versículo 6, Jesus fala: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Eu não sei se Jesus sabia mais de pesca do que Pedro. Pode ser que sim, pode ser que não. De verdade. Eu acho que não. Eu acho que Pedro sabia mais de pesca sobre Jesus. Mas pode ser também que Jesus estava usando os seus poderes sobrenaturais e ele sabia exatamente onde ia ter peixe ou não. E ele falou para Pedro ir mais fundo, porque lá tinha peixe. Ou nós também podemos usar isso de uma forma como se fosse uma analogia para nós. E eu vou tentar, não que uma coisa exclua a outra, tá? Mas eu vou tentar seguir por esse caminho. O discipulado, o caminho de um discípulo de Jesus, ele envolve ir mais fundo. Ele envolve ir além do que nós estamos acostumados. Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5,41, ele vai dizer que se alguém o forçar a caminhar 1 milha, você caminha 2 com ele. Jesus estava falando num contexto sobre vingança e sobre você fazer o que as pessoas não esperam. Mas eu entendo também que no caminho do discipulado, a gente precisa fazer aquilo que as pessoas não estão acostumadas. A gente precisa ir além do comum. Como eu falei, não dava para saber por que Jesus mandou Pedro ir mais fundo. E por que Pedro ia pensar que ir mais fundo fizesse alguma diferença na pesca. Mas ir mais fundo, para aqueles que são discípulos, não tem a ver só com ir além, mas tem a ver com se dedicar mais, se envolver mais nos nossos relacionamentos com Deus, no nosso estudo, na nossa leitura, na nossa vida de oração, e também na nossa devoção aqui dentro, na nossa relação aqui dentro uns com os outros. Na última vez que eu preguei, eu pude falar sobre sermos uma comunidade saudável, e não existe uma comunidade saudável que viva em superficialidade, porque não se trata problemas profundos na superficialidade. E aqueles que são discípulos verdadeiros de Jesus precisam entender que no raso não dá para ficar. O Vini Rissato uma vez pregou aqui sobre Ezequiel 47, e aquele texto que fala que o profeta ele foi andando,
as águas batiam no tornozelo, depois nos joelhos, e aí ia subindo. E quando ele chega no nível fundo da água mesmo, é onde ele começa a ver as coisas serem restauradas, onde ele começa a ver curas acontecendo, porque o que Deus pede para aqueles que são discípulos é que saiam da superficialidade e comecem a caminhar de uma forma mais profunda com Ele. Conhecer a Jesus deve nos fazer querer ser igual a Ele. E, meu amigo, eu espero que você esteja tentando, mas ser igual a Jesus é tudo menos fácil e superficial. Jesus, ele não era superficial. A última coisa que ele era superficial. O jeito que Jesus tratava com profundidade. Vocês lembram? Eu estou lembrando dessa história agora, mas a história de Jesus com a mulher no poço lá em Samaria é de uma profundidade tão incrível. E nós que queremos ser discípulos não podemos andar por outro caminho senão o caminho da profundidade. Como eu falei, talvez Jesus estava usando os poderes sobrenaturais dele e sabia que lá tinha peixe. Ou ele só queria desafiar Pedro a ir além. Só queria desafiar Pedro a ir além do que ele estava acostumado a fazer, da rotina de pesca dele. Não, vai mais fundo, vai um pouco mais fundo, lá tem coisa para você. Nessa noite, eu acredito que Jesus ele nos desafia, como aqueles que querem ser discípulos dele, a saírem do comum, a darem o passo extra, a irem mais fundo, porque é lá onde as coisas acontecem. É engraçado porque na biologia, faz tempo que eu não tenho aula de biologia, mas eu lembro um pouco que nas profundezas do mar é um lugar que tem pouca vida, né? E as vidas que tem lá são bem estranhas, porque tem pouca luz, então é frio e também tem muita pressão. É isso, né? Estudei bem. Mas é engraçado porque esses lugares pouco conhecidos, esses lugares de difícil acesso, esses lugares onde poucas pessoas vão, é nesses lugares que Jesus quer que os seus discípulos estejam. E esse é o nosso desafio, e esse é o nosso chamado. A terceira coisa, então, a primeira é obediência, a segunda é profundidade, e a terceira coisa que nós podemos aprender com esse texto é a renúncia. Lá no versículo 8, você pode acompanhar aí, o texto diz: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quando Jesus desafiou Simão, ordenou que ele jogasse a rede do outro lado, eu entendo que ele possa ter duvidado, como eu já falei aqui. Poxa, esse homem sabe menos de pesca do que eu. Mas eu entendo também que, na altura do campeonato, Simão não tinha nada a perder. Ok, ele já tinha lavado a rede, já ia guardar, mas, cara, não pesquei nada, não peguei nada. Se ele está falando, ele ensina tão bem as pessoas. Se ele está falando, eu não tenho nada a perder. O meu dia já foi péssimo, já não peguei nada. Então eu não tenho nada a perder, eu vou jogar a rede. Vai que aparece uns 2 peixes, pelo menos a janta está garantida. E, sabe, muitas vezes a gente passa uma vida inteira tentando acertar e a gente simplesmente não consegue. Opa. Rapidinho. A gente passa uma vida inteira tentando acertar e a gente não consegue, a gente não acerta. E a gente chega nesse ponto, num ponto que a gente não tem mais nada a perder. E é engraçado porque o chamado de Jesus para esses discípulos veio logo após eles estarem com um barco cheio de peixes. Então pensa, você é um pescador. O seu objetivo é pescar peixes.
fazer dinheiro pescando peixes. E aí você teve uma noite horrível que você não pescou peixes, não ganhou dinheiro, provavelmente vai ter dificuldades. E então esse homem aparece e ele faz com que você fique cheio de peixe. Isso é muito bom. O que você vai querer? Eu quero então agora pescar mais peixes, porque esse cara me falou que se eu jogar a rede do outro lado, eu vou pegar mais peixes, eu preciso pegar mais peixes, porque é isso que eu faço da minha vida. E aí, esses discípulos chegam na praia, Jesus chama eles, e eles têm agora, no começo eles não tinham nada a perder, quando eles lançaram a rede. E agora eles tinham tudo a perder, porque simplesmente extrapolou, quase afundou o barco de tanto peixe que eles tinham. Agora eles tinham algo a perder. Então eles chegam na praia, deixam tudo e seguem a Jesus. Sabe, diante de Jesus, diante de uma experiência pessoal com Jesus, nada mais importa. Não importa o tanto de bens que você tem, não importa a quantidade de peixes que você levou na sua rede, não importa, na verdade, nem se você estava com muito peixe antes também, não faz diferença. Vai que no dia anterior a esse eles tiveram uma noite boa, era só uma noite ruim, tanto faz. Quando eles tiveram uma experiência pessoal e direta com Jesus, o peixe já não tinha valor nenhum para eles. Sabe? E eu fico nesse grande dilema, sabe? Porque eu estou correndo... O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou correndo atrás da rede cheia? Ou será que eu estou aqui na igreja só porque eu não tenho nada a perder? Minha vida já está horrível. Então, eu vou tentar alguma coisa com esse Deus. Por que eu estou aqui? Qual que é o valor que eu tenho buscado para a minha vida? O que Jesus pode me oferecer? Sabe, a gente não sabe o dia de amanhã, mas tem valido a pena a sua vida? Das coisas que você tem corrido atrás, está valendo a pena? Está sendo bom? Tem Jesus no final te esperando nas coisas que você está correndo atrás? Sabe, eu quero te falar uma coisa que tem muitas pessoas que não levam uma vida, eu vou usar esse termo, mas é um termo ruim, mas vai ter que servir. Tem muitas pessoas que não vivem uma vida religiosa muito boas, passam uma vida inteira sem se relacionar com Jesus e aparentemente levam vidas muito boas. Isso não define o nosso curso, isso não define o nosso propósito, sabe? Tem gente que tem a rede cheia toda noite, tem gente que tem a rede cheia todo dia, mas ainda assim não tem Jesus no barco esperando. E talvez a gente fica correndo atrás dessa vida da rede cheia e a gente esquece que o Bitem pregou aqui recentemente que talvez a vida ela é muito mais ordinária do que extraordinária na sua maior parte do tempo. Talvez noites em que você passe sem pegar um peixe vão acontecer mais ocasionalmente do que não. Muitas vezes eu vejo que a gente está sempre tentando... A multidão ela está sempre tentando correr atrás da fórmula mágica. É o quer saber como, arrasta para cima, já falei isso uma vez. É o 7 passos, os 40 dias. E eu falo isso por mim, tá? Eu me incluo nessa. Esses dias a gente estava conversando no carro e o nosso questionamento era... Não seria muito mais fácil se Jesus chegasse e falasse assim, joga a rede do outro lado. Se fala alguma coisa, Jesus, eu estou no caminho certo, o que eu estou fazendo é isso. Não seria muito mais fácil se a gente tivesse respostas mais claras e objetivas a respeito do que a gente está fazendo com a nossa vida? Né? Jesus falou para eles, joga a rede do outro lado, vai dar certo, confia. Não seria muito mais fácil a nossa vida, mas qual seria a nossa reação diante disso? A gente ia amar o ato de jogar a rede ou a gente ia amar Jesus? Se Jesus nos desse sempre as respostas que a gente quer,
aonde a gente estaria? A gente chegaria na praia e ia abandonar tudo para segui-lo? Ou no outro dia a gente ia estar pescando de novo o que ele não mandou a gente pescar? O que nós amamos em Jesus? O que você ama em Jesus? É o que ele te dá ou é o caráter dele? Champlin, ele vai dizer num dos seus comentários sobre esse texto que somente uma versão apropriada do caráter de Jesus pode fazer um homem ou uma mulher abandonar tudo e o seguir. E essa versão apropriada do caráter de Jesus, a gente só encontra quando tem uma relação pessoal e direta com ele. Sabe, eu falo de todas essas incertezas da Bíblia porque a Bíblia, ela não, da nossa vida, no caso, porque a Bíblia ela não contém todas as situações possíveis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Aquela cultura era uma cultura diferente da nossa. Então, a Bíblia não fala se você pode ouvir uma música secular ou não. Essa semana eu comecei a ler um livro, eu não terminei ele ainda, mas o nome do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus. E nesse livro, o pastor de uma igreja, ele passa por uma situação muito, eu diria que até constrangedora, em relação à sua vida com o Evangelho. E ele decide fazer um voto com a igreja, com alguns voluntários. E essa ação era que esses voluntários, eles iam, em tudo que eles fizessem, perguntar o que Jesus faria. E é claro que algumas dúvidas iam surgir, mas eles, confiando no Espírito Santo, eles resolveram decidir isso. E é muito interessante como que isso mudou a história e a vida daquelas pessoas que estavam envolvidas. Porque as decisões que Jesus toma e o chamado que Jesus faz a nós parece meio confuso. Poxa vida, eu acabei de fazer a maior pesca da minha vida e eu vou largar tudo para seguir esse homem. Talvez você esteja procurando uma resposta, como o Gabriel falou aqui, talvez você esteja esperando uma resposta há anos de Deus. E se Deus te dá essa resposta e depois te pede que você entregue tudo, o que você vai fazer? Você estava interessado na resposta ou no Deus da resposta? O que Jesus faria no nosso lugar quando a gente precisa tomar decisões que pedem que nós façamos renúncia de algumas coisas? E assim como a história da pesca maravilhosa, nós vemos que quando pessoas encontram Jesus e vivem em obediência, profundidade e renúncia, esse processo acontece de sermos discípulos mais parecidos com Ele. Para finalizar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em João 21. Eu vou começar a ler porque a gente está com um tempo um pouquinho curto, tá? Vou ler a partir do versículo 1 mesmo, até o 7. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram nada a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estavam. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, o mesmo Pedro, hein? "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a uns 90 metros de distância. Sabe, essa história é tão emblemática porque
O chamado dos discípulos começou assim, e agora, após Jesus ressuscitar, ele se encontra com os discípulos, e é o mesmo roteiro. Eles pescaram a noite toda e não conseguiram nada. E eu imagino a confusão que estava, porque aparentemente estava tudo ruim de novo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas agora ele não está mais entre nós, ele aparece e depois some. Cara, o que foram esses 3 anos que a gente passou com ele? O que foi essa caminhada? Essa caminhada valeu a pena? O que vai ser de nós? Acho que eles não tinham nada a perder novamente. E Pedro falou, quer saber? Eu vou pescar. Estou nervoso. Vou pescar. E aí eles não pegaram nada a noite toda. Mais uma vez, a noite toda. Ele sabia fazer aquilo. Eu imagino que um cara que passou a vida inteira pescando, ele não esquece como se pesca da noite para o dia. E nem depois de 3 anos, ele foi tentar pescar e nada de novo. Aí aparece um homem na praia, e esse homem fala, joga do outro lado, confia. E aí é a hora que a rede se enche, aquele mesmo discípulo que lá atrás deixou tudo para seguir Jesus, ele põe a roupa, ele pula na água, sai correndo, quer dizer, sai nadando e vai em direção à praia, porque ele só quer saber de Jesus. Encheu a rede, encheu o barco, eu não quero saber. Eu quero Jesus. O que importa é Jesus. Para quem é discípulo, para quem quer ser discípulo, a rede cheia, o barco cheio, cara, não quero saber. Eu só preciso de uma coisa. Eu sei, eu falei aqui para vocês que por muitas vezes eu me encontro nessa mesma situação de correr atrás de uma rede cheia, de não saber o que fazer, de talvez passar pela minha cabeça porque eu estou aqui só porque eu não tenho nada a perder. Mas aí tem um homem que quer se relacionar comigo e quer se relacionar com você, e ele fala, olha, faz o que eu estou te falando, vai dar certo. O certo talvez não é o que você queira, mas é o certo. Confie em mim. Confie em mim porque eu estou te chamando para viver experiências diferentes, eu estou te chamando para viver experiências mais profundas do que essas outras pessoas que a gente admira tanto ver a multidão e ver os milagres, a gente gosta tanto de ver isso, mas Jesus falou para vocês que querem ser discípulos, eu tenho algo diferente. É algo custoso porque você vai ter que obedecer quando talvez você não queira. É algo custoso porque você vai ter que ir mais fundo do que as pessoas comumente vão. E é algo custoso porque vai chegar um momento que eu vou pedir tudo para você e só vai dar certo se você me entregar tudo. Mas que o desejo do nosso coração seja o mesmo de Pedro. De que ao ver essa história se repetir, ele... peixe, mano, é peixe. Eu quero Jesus. Eu não sei o que você tem buscado na sua vida. Talvez você esteja pedindo, Jesus, me fala de que lado que eu jogo a rede, porque eu não aguento mais ficar sem nada. A pergunta que eu faço é, se Jesus te der, você está disposto a entregar tudo para ser um discípulo? Sabe, esse ano tem sido um ano muito diferente, né? Acho que todo mundo achou que 2021 ia ser um ano já mais tranquilo do que foi 2020, mas tá tão doido quanto. E eu lembrei ontem era para um primo meu que tem a minha idade, 27 anos, era aniversário dele, só que meu primo morreu no começo do ano, ele teve uma morte assim, súbita por alguns problemas lá, e aquilo... É um primo que já fazia alguns anos que eu não conversava com ele, por várias coisas da vida. Mas a morte dele me marcou tanto, porque eu fiquei pensando assim, cara, não que eu sei que eu posso morrer a qualquer instante, mas qual rede eu estou me importando? Porque Jesus não nos chamou para sermos pescadores de peixe, mas para sermos pescadores de pessoas, de gente. Ele fala, Pedro, eu quero que você abandone tudo agora, porque a sua vida tem um novo significado quando você está comigo.
O que você está correndo atrás, as pessoas que você está buscando para a sua vida, as suas realizações, elas não vão te satisfazer, porque eu posso te dar um barco cheio e ainda assim essa não é a melhor coisa que eu tenho para você. E Jesus, ele pode te dar um barco cheio a hora que ele quiser, ele tem poder para isso, ele pode virar para o mar e falar, vai peixe aí, e vai peixe na sua rede, e você pode encher o barco, mas ainda assim esse não é o melhor que ele tem para você. Que tipo de peixe a gente está correndo atrás? Na verdade, não era nem para estar correndo atrás de peixe, mas qual o chamado? Nós estamos respondendo ao chamado que Jesus tem para nós de sermos pescadores de gente. Sabe, a vida ser curta ou longa pode ser subjetiva, porque talvez possa pensar, não, mas viveu pouco, mas cumpriu seu propósito, enfim. Mas enquanto eu estou vivo, eu estou vivendo para quê? Eu estou vivendo como? Eu estou me relacionando com quem? Eu queria, nesse momento, que a gente orasse. Orasse para que todos nós possamos estar atentos a esse chamado de Jesus. Que a gente saia do meio da multidão, que você saia do meio da multidão, que eu saia do meio da multidão, e a gente comece a ouvir aquilo que Ele tem para nos ensinar, aquilo que Ele está nos chamando a fazer. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos chamou, Deus. E, Pai, nós sabemos que não vai ser fácil, não é fácil. Sabemos que, por muitas vezes, teremos que abrir mão de muitas coisas, de renunciar aos nossos desejos, às nossas paixões. Mas a Tua palavra nos mostra, o Senhor nos mostra que não existe outra vida que vale a pena, a não ser a vida que a gente tem com o Senhor. A nossa vida só encontra sentido quando nós nos relacionamos com o Senhor e Jesus. Peço por cada um dos meus irmãos aqui, que nessa caminhada nós possamos estar juntos como igreja, juntos buscando ao Senhor, juntos buscando aquilo que o Senhor tem para nós, e que a gente não viva, Pai, uma vida em vão, que a gente não viva uma vida de superficialidade, e que a gente não viva uma vida onde a gente queira controlar o que é teu ou não, mas que nós como discípulos nos rendamos aos teus pés, que nós nos prostremos a quem tu és, Pai, que a gente reconheça que o nosso coração vive pelo Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.